para darmos início ao segundo painel da tarde de hoje, Desafios do Sindicalismo Público Brasileiro. Um painel que pretende analisar as perspectivas do sindicalismo no setor público brasileiro, especialmente nos setores ligados aos fiscos estaduais e distrital, levando-se em consideração principalmente a questão da autonomia sindical. Senhoras e senhores, vamos a mais um momento da maior importância para a evolução de todos vocês. Aliás, evoluir é muito mais do que crescer, sabem vocês. Então, vamos ao quarto painel do CONAFISCO, Desafios do Sindicalismo Público Brasileiro, analisando as perspectivas do sindicalismo no setor público, especialmente levando-se em consideração a questão da autonomia sindical. Eu convido para compor e coordenar os trabalhos desta mesa o senhor José Carlos de Carvalho, membro do Conselho FENAFISCO. Vamos recebê-lo. Convido o primeiro palestrante, senhor Robertônio Santos Pessoa. É mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco. Recebamos com muito carinho Robertônio Santos Pessoa. Segundo palestrante deste tema da maior importância, Desafios do Sindicalismo Público Brasileiro, senhor Valério Arcari, doutor em História Social pela USP, historiador e professor. Valério Arcari. Convidamos para secretariar os trabalhos desse painel o senhor Ney Flávio Oliveira Chaves, diretor de Relações Intersindicais do Sindicefaz da Bahia. Ó, gente. Convido o senhor Manuel Isidro dos Santos, vice-presidente da FENAFISCO e presidente eleito, a integrar também o lounge para este quarto painel. Por favor. Finalmente eu convido o senhor Clóvis Jakovski, diretor jurídico do Sindifisco Santa Catarina, para integrar a mesa. Ou o lounge. Senhoras e senhores, um ótimo painel a todos. Nesse momento eu passo a coordenação desta mesa ao senhor José Carlos de Carvalho, membro do Conselho da FENAFISCO. Bom painel a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quarto painel e derradeiro deste evento. Aos nossos palestrantes, nossas boas-vindas, nossa saudação e nosso tríplice e fraternal abraço. Eu observo que os palestrantes terão 40 minutos para discorrer sobre o assunto sindicalismo público brasileiro, desafios do sindicalismo público brasileiro. Teremos depois mais 40 minutos dividido entre perguntas e debates. Fará uso da primeira exposição, Dr. Robertônio Santos Pessoa, mestre em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Público da Universidade Federal do Piauí, procurador da Fazenda Nacional. Dr. Robertônio, esteja à vontade. Boa tarde a todos. É uma alegria e uma honra muito grande participar desse evento de nível nacional.
me sinto muito à vontade em estar aqui por duas razões. Primeira coisa, porque de alguma forma eu participo também assim de uma carreira do fisco, né? O que tem a ver com o fisco, né? Eu sou procurador da Fazenda Nacional, então muito contato frequente, diário, né, com os auditores da Receita. Em segundo lugar, porque fui sindicalista, né, do meu sindicato durante algum tempo, então participei durante um certo tempo, né, das lides sindicais. Então fico muito à vontade, assim, me sinto em casa, né, em reuniões sindicais. E principalmente porque sou assim, um associado, como servidor público, sou associado ao meu sindicato. E acho muito importante, né, essa associação, né, não só em função dos interesses corporativos, que todo sindicato defende, mas também em função da contribuição maior que nós podemos dar para a modernização do Estado e da sociedade brasileira. Queria cumprimentar aqui de modo especial aqui a bancada piauiense do meu estado de origem, aqui na pessoa da Cristina, amiga de longa data, uma pessoa de quem eu cumprimento aqui todos os congressistas. Queria começar dizendo, lembrando aqui uma frase famosa do grande filósofo alemão Hegel, século XIX. O Hegel dizia que o Estado é o supra-sumo da vida coletiva. Ele usava uma expressão, ele dizia que o Estado é uma totalidade ética. Né? Ética aqui no sentido de sociedade, de relacionamento com os outros, de vida social. Então, a vida social, ela tem assim no Estado, né, o seu ponto mais elevado. Obviamente, aqui não defende aqui uma visão totalitária, onde o Estado é tudo, né? Mas o Estado é importante. É importante. Se a gente vê a experiência dos últimos dias, né? Por exemplo, a experiência do Rio de Janeiro, a qual todos nós acompanhamos, né? A intervenção do Estado de forma organizada, de forma articulada, de forma coordenada, reunindo um sem número ali de organizações e de atores, né, até então dispersos, né, para resolver um problema, a gente percebe como o Estado é importante. E, nos últimos tempos, em função do debate da crise financeira mundial, nós vimos o quanto o Estado ainda é importante, né, até para a própria salvaguarda, eu diria assim, em última instância, do sistema capitalista. O fato é que nós vivemos num modelo de sociedade onde as nossas vidas, de alguma forma, se entrelaçam com o Estado. Não falo aqui só de nós que somos servidores públicos, obviamente. De alguma forma, todos os interesses, todos os grandes interesses de uma nação sofrem, de alguma forma, uma intervenção do Estado. O Estado se define, basicamente, como uma grande instância coletiva, complexa, né, de mediação dos mais diversos interesses. Então, Estado é importante, né? Por mais que um discurso dos anos 80, dos anos 90, quisesse, de alguma forma, minimizar a importância do Estado, acho que hoje, mais do que nunca, se percebe como é importante para a vida social, né, para um mundo civilizado, a atuação do Estado. E, obviamente, que o Estado, ele atua através de organizações, através de grupos de pessoas, né, através daquilo que nós costumamos chamar de administração pública direta, indireta, autarquias, fundações, entidades, as mais diversas, né, compostas por pessoas, por servidores públicos efetivos, comissionados,
uma máquina que no Brasil se tornou muito complexa, em função da própria complexidade da sociedade, em função da própria complexidade dos diversos setores, né, onde o Estado deve atuar. Nos últimos anos, voltou à tona no Brasil um discurso em torno da modernização administrativa. Esse discurso esteve muito presente no Brasil nos anos 70, nos anos 60, na época do regime militar, com a promulgação, né, do famoso Decreto-Lei 200, decreto da reforma administrativa, onde se pretendeu pela primeira vez no Brasil se modernizar aquele aparato administrativo complexo. Depois esse debate passou algum tempo esquecido e voltou à tona na Constituição de 88. Vale lembrar, por exemplo, que a Constituição de 88 dedica um capítulo especial ao tema da administração pública, procurando resolver uma porção de questões, de mazelas nacionais. A primeira delas, o ingresso na função pública se dá por concurso público, num ambiente de patrimonialização, de clientelismo, onde o Estado estava na mão de oligarquias estaduais, de interesses diversos, no Estado privatizado. A Constituição precisou dizer que a função pública deveria ser preenchida por concurso público e que no concurso público devia se observar a ordem de classificação. Pode parecer um absurdo isso, né? Quer dizer, a Constituição teve que dizer que não se pode nomear o 10º antes do primeiro. Tal era os desmandos da nossa tradição republicana. Então, uma preocupação muito grande na época da Constituição, com a questão do serviço público. Normas sobre licitações, normas sobre acumulação de cargos, normas sobre estabilidade, previdência, enfim. Depois, um outro momento muito forte do debate em torno da modernização administrativa do serviço público brasileiro se deu no governo FHC, naquela ambiência de neoliberalismo, de privatizações, de terceirizações, tamanho do Estado. Se fez, na época, com o ministro Bresser Pereira, a reforma administrativa, com a famosa emenda constitucional 19 de 98. E aí se tentou assim trazer para o Brasil um modelo que se reputava assim gerencial. A preocupação não seria mais só com a legalidade dos processos, mas com os resultados concretos da atuação administrativa. Passado, essa reforma não teve assim muita continuidade, e há algum tempo, uns 2 ou 3 anos, o discurso da modernização administrativa voltou ao país. Então, começaram a aparecer, por exemplo, existe em tramitação hoje no Congresso Nacional uma lei orgânica da administração pública federal, existe uma lei orgânica da administração tributária. Então, assim, uma preocupação muito grande nos estados, em alguns grandes municípios, com essa questão da modernização administrativa. É preciso modernizar a gestão pública, é possível, tem-se que modernizar o serviço público. E é nessa ótica da modernização do serviço público que eu queria tratar aqui do tema que me compete, que é o tema do sindicalismo. Qual é a função do sindicalismo? Qual a missão dos sindicatos nessa ambiência, nessa atmosfera de modernização? O que é que os sindicatos podem contribuir? Queria lembrar que a Constituição de 88 trouxe para os servidores públicos dois grandes direitos. O direito à sindicalização, de formar sindicatos, os servidores públicos não tinham esse direito antes, e o direito de fazer greve, também um direito inédito em nossa história constitucional. Primeiro direito,
direito à sindicalização. Inaugurou-se no país, a partir de 88, uma época de intensa liberdade sindical, autonomia sindical, né? A ideia era sair-se, né, daquele sindicalismo tutelado, do período getulista, né, onde os sindicatos era quase que um órgão público, que dependia de autorização, de reconhecimento do Estado para funcionar, e inaugurasse uma época democrática de grande liberdade. E inaugurou-se, de fato, né, os sindicatos, nos últimos 20 anos, tiveram grande liberdade de organização, de associação. Apareceram diversos sindicatos, inúmeros sindicatos, no setor público, principalmente, né, que é o setor, o veio mais organizado e mais forte do sindicalismo brasileiro. Formou-se federações, confederações, centrais sindicais, né? Então, uma vida sindical muito rica, né? Muito rica, muito profícua, né? E, de alguma forma, assim, todos nós servidores fomos nos filiando, né, aos nossos sindicatos. Agora, é importante observar que o sindicato foi um pouco assim tolhido em suas funções, né? Aquela coisa de se dar o direito, mas se dá pela metade, né? Se dá com a mão e se tira com a outra, né? Em todo o mundo, o sindicato é um sujeito coletivo. Ele não existe para tratar de questões individuais, do servidor A, do servidor B, ou C, né? O sindicato é uma entidade coletiva. Ele existe para tratar das questões da categoria. É isso que está lá no artigo 8º, promover os interesses coletivos da categoria, né? Mas no Brasil, desde 88, o sindicato ficou meio capenga, ficou meio amputado, né? Embora fosse o sindicato, e apareceram muitos sindicatos, né, mas a sua feição era de uma associação, de uma mera associação. Por quê? Porque a função do sindicato passou a ser uma função meramente assistencial. Poderia dizer que nos últimos 20 anos, no Brasil, a função que se reconheceu aos sindicatos, que a ordem jurídica reconheceu, foi a função basicamente de assistência aos seus associados. E aí o sindicato organizava convênios médicos, odontológicos, né, colônia de férias no litoral, uma série de serviços assistenciais, serviços jurídicos, assistência jurídica, e muitos servidores acorreram aos seus sindicatos, né, e os sindicatos ingressaram com diversas ações coletivas, né, Plano Bresser, Plano Collor, Plano Verão. Todo mundo aqui tem alguma coisa para receber, né? Um 3,17, um 28, alguma coisa, né? Então, função de assistência, né? Uma típica função de assistência. O sindicato colocava advogados para dar uma assistência à categoria. Até aí uma função meramente assistencial. E mesmo aí era muito difícil, né? Olha que no Brasil, quando o sindicato entra com ação, para você recompor um direito, receber um direito, é uma luta, né? É uma ação que demora anos, enfim, né? Tribunal de Justiça, STJ, STF. Quando você ganha a ação, tem a questão da execução, do precatório, que aquilo é uma vida, né? Então, até essa função assistencial, eu diria assim, básica, é muito difícil, né, você cumprir no atual Estado de Direito do Brasil. Os benefícios judiciais, os direitos pleiteados junto ao Estado são sempre postergados, e muitas vezes concedidos em doses homeopáticas. Mas a função mais importante do Estado, do sindicato, que era aquela função coletiva, né, aquela função de interlocutor coletivo diante do patrão, que era o Estado, essa função era negada. Era negada. O sindicato não era um sujeito de negociação coletiva, como é o sindicato do setor privado. O sindicato no setor privado tem liberdade,
tem direito à negociação coletiva, é um direito, é uma garantia sindical, já prevista em convenções da OIT dos anos 70, é um dos direitos sindicais, o direito de negociar. Tá? E os sindicatos do setor privado fazem isso, né? Tem a database, né? Onde o patrão pode não concordar, mas tem que sentar na mesa, tem que ouvir, tem que fazer contraproposta. Tá? E só depois disso é que o sindicato do setor privado pode deflagrar a greve. Então, em todo o mundo, o movimento sindical funciona um pouco assim. O sindicato é o interlocutor coletivo, trata das questões coletivas da categoria, é um sujeito habilitado pela ordem jurídica para negociar com a parte oposta, é um interlocutor juridicamente reconhecido. A negociação tem que ser feita no Estado de Direito, no Estado democrático, e somente quando frustrada, malograda a negociação, é que o sindicato pode fazer a greve. Inclusive, uma greve no setor privado, sem tentativa de negociação, é uma greve ilegal. Mas no setor público havia um problema, né? O sindicato estava impedido de negociar, não havia negociação coletiva no setor público, não há previsão, inclusive tem até uma cultura jurídica nacional, não é? Eu acho que quem fez concurso, né, ao estudar direito administrativo, via isso, né, que dizia que os interesses públicos são indisponíveis, supremacia dos interesses públicos, uma cultura administrativa extremamente arcaica, burocrática, autoritária, que dizia que, como os interesses públicos são indisponíveis, não pode haver negociação no setor público. Não pode haver negociação. Então, toda uma cultura jurídica corroborava essa tese. Grandes juristas, né, até juristas assim, democráticos, né, sustentavam isso. Lembro quando se colocou um artigo lá na Lei 8.112, permitindo aos servidores públicos o direito à negociação, o Ministério Público entrou com ação, um ADIM, para dizer que aquele artigo era inconstitucional, porque não pode ter negociação coletiva no setor público, porque isso é contra o interesse público. Então, toda uma cultura jurídica que se entrelaçava com interesses do Estado, todo um clima que tratava a negociação coletiva no setor público como algo esdrúxulo, algo inconcebível, algo contrário à ordem jurídica. E assim, o sindicato só podia ter uma mera função assistencial, de assistência da categoria. Não podia negociar coletivamente, a ordem jurídica proibia, e podia até fazer greve, só que não tinha a tal lá da lei específica, né, que a Constituição exigia, o direito de greve nos termos de lei específica. Então, toda greve que nos últimos 20 anos foram deflagradas eram julgadas ilegais pelo STF, inclusive, né, tinha jurisprudência fartíssima do STF, dizendo que o direito existe, tudo bem, mas não pode, só pode, mas como falta lei, não pode ser exercido, né? Então, inúmeras greves de servidores públicos foram declaradas ilegais, gerando uma enorme insegurança no serviço público. Então, o sindicato existia, mas era como um sujeito sem perna, sem braço, né? Ele não podia ser um ator coletivo, de negociação coletiva, e não podia também fazer greve. Na verdade, o sindicato atuava como uma mera associação de assistência aos seus membros, aos seus associados. É claro que existem os canais informais, os sindicatos sempre fizeram greve, havia negociações informais, esporádicas, se conseguia aumentos, benefícios, né? Dependendo, muitas vezes, do peso, né, e da importância estratégica da categoria, mas tudo isso um pouco assim à margem da lei, à margem da ordem jurídica.
Ninguém gosta de fazer greve, né? Ninguém gosta de fazer. Eu já participei de greve e sei que greve é um negócio muito desgastante. No Brasil acontece o seguinte: os sindicatos, o caminho normal é o sindicato tenta negociação não dá certo, aí se faz a greve. No Brasil, no setor público, essa lógica era invertida. O sindicato fazia greve para forçar a negociação, para fazer com que o Estado recebesse, marcasse uma mesa, ouvisse as reivindicações do sindicato. Então, sindicatos, na maior parte das vezes, partiam para a greve. E greve é um negócio desgastante, né? Primeira coisa, o servidor público fica com medo de cortar o ponto. A primeira coisa que acontece é que a advocacia pública, muito bem estruturada no Brasil inteiro, vai logo à vara da Fazenda Pública entrar com uma ação declaratória de legalidade. Às vezes consegue, né, essa declaração, a greve é declarada ilegal, e era ilegal durante muito tempo. Por quê? Porque não tinha uma lei, e era ilegal por causa disso. E depois de 30 dias, eu participei disso, fica naquela ansiedade, passam 2 meses, e você fica meio sem saber o que fazer, aquela briga, né, com o Estado, com o poder público. É um ambiente assim